Bom dia, galera vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Negão Vascaína na Cozinha, comentando basicamente duas coisas, né? Vamos falar a respeito da classificação do Vasco para as quartas de final da Copinha. O Vasco ganhou o time do Flamengo de Guarulhos por 5-3, batendo 2 pênaltis. E tocando no assunto pênalti, o adversário nas quartas será o Corinthians, que empatou com o Ituano em 0-0, e aí foram para os pênaltis, a decisão para os pênaltis. Então eu vou colocar, eu não sou psicólogo, ok? Minha formação acadêmica é outra, só que eu quero colocar uma divisão da psicologia que se chama psicologia do esporte, tá? Ela trabalha com a capacidade do atleta lidar com situações de estresse, várias situações de estresse, né? Um erro numa decisão, né? Um individual, por exemplo, né? Tenista, o velocista, o fundista, o atleta que trabalha com a mesa de peso, de disco, de dardo, o saltador com vara, o saltador em altura, que são os esportes individuais. São seres humanos, todos somos seres humanos, fadados a errar. Ok? Então a psicologia do esporte, ela trabalha basicamente com a capacidade do atleta lidar bem ou mal com esse estresse, com essa pressão, né, de errar ou não. Milímetros podem separar o ouro da prata, a prata do bronze, ou da disputa para as finais. Então tudo isso mexe com o psicológico do ser humano. Nós somos seres sensíveis, somos seres que reagem ao meio ambiente. Não somos máquinas, graças a Deus. Somos humanos, falíveis, entendeu? Tanto capazes de fazerem obras lindas, maravilhosas, artisticamente falando, na música, na escultura, na pintura, como podemos trancafiar milhares ou milhões de seres humanos, de semelhantes a nós, e matarmos eles e exterminarmos. Então o ser humano é uma dicotomia constante. O ser humano é uma criatura que tem o bem e o mal dentro de si. Então, fazendo essa voltinha aí psicológica, vamos falar dos pênaltis, né? Corinthians e Ituano foram para os pênaltis. Na primeira parcela, né, daqueles 5 pênaltis, cada um perdeu um pênalti. Sendo que o Ituano estava à frente do Corinthians. Poderia ter definido a favor, não definiu. Foram para as alternadas. Nas alternadas, os dois times erraram. Na segunda cobrança das alternadas, o Ituano errou, passou a bola na trave, e o Corinthians fez. Então, é aquela pressão do bem, né? Você trabalha num clube, numa agremiação, uma instituição que está lá em cima. Multicampeão paulista, ganhou o brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. O Vasco também ganhou o brasileiro, o Libertadores, o Mundial. Tá? Então são instituições seculares que têm uma torcida de milhões de afiliados. Tanto o Corinthians quanto o Vasco.
Não vamos colocar aí a quantificação disso, ok? Vamos colocar a qualificação. São milhões para um lado, milhões para o outro, né? Então, assim, as quartas de final da Copinha será Vasco da Gama e Corinthians. Tá. Pelo aspecto psicológico do Vasco, demonstrado no jogo de ontem contra o Flamengo de São Paulo, o Vasco começou perdendo o jogo. Foi 1-0, começou com 1-0 com menos de um minuto. O Flamengo de São Paulo fez 1-0. Logo depois, com menos de 10 minutos, o Vasco empatou numa cobrança de pênalti do Carello. E o Maxwell Alegria, que saiu do time profissional para reforçar o sub-17 do Vasco, fez 2-1. No segundo tempo, o Vasco fez 3-1, também com uma jogada linda do Zuccarelli. Ele pegou, fez uma jogada individual no meio do campo, ali na entrada da área, chutou pro gol, golaço. Aí, no erro individual do Helder, que é um dos destaques do time do Vasco, tá? Aquele meio de ligação, já falei em outros vídeos, ele tocou uma bola errada, teve um contra-ataque do Flamengo de Guarulhos e fez 3-2. Logo depois, uns 4 minutos, 5 depois, o Flamengo de Guarulhos empata o jogo em 2 chutes, dando o segundo gol como gol de empate, sem chances para o Felipe Gabriel. Tá? Tem amigos meus que falaram que trabalhou de frangueiro, não teve chance. Quando tudo parecia perdido, aí que está o aspecto da psicologia esportiva. É uma parte da psicologia interessantíssima. Os amigos que querem fazer psicologia, que estão me ouvindo no canal, né? Negão Vascaíno na Cozinha, aconselho e gosta de esporte, obviamente, né? Quem gosta de esporte. Vão por essa vertente da psicologia do esporte. É muito interessante. Ela mexe com o aspecto psicológico, sim, mas também com o físico do ser humano. E em pleno século XXI, onde as máquinas e as tecnologias dominam o nosso dia a dia, você voltar para dentro de si mesmo, para dentro do ser humano, de carne e osso, é uma coisa fantástica. Então, sugiro aos estudantes, aos aspirantes da estudar em psicologia, se dediquem não que vocês queiram ser psicólogos de esporte, mas, dê uma olhadinha na sua graduação, indaguem, inquiram os seus professores a respeito de psicologia do esporte, porque é fantástico. Eu fui atleta, tá? E é uma área fantástica do conhecimento humano, a psicologia do esporte. Vão lá, confiam neste que estás falando, que é uma área da psicologia muito linda de estudar, porque ela intrinsecamente liga a nós, ao nosso interior, ao que nós sentimos, ao que nós agimos em relação ao exterior. Entendeu? Então, essa disputa de pênaltis do Corinthians contra o Ituano, ela me fez pensar muito e quase que adivinhar o que aconteceria. Eu falei para mim mesmo, se o Ituano perder o pênalti de ratificar a classificação, o Corinthians vai ser classificado. Estão entendendo? Por quê? Porque pelo ambiente que você circula. Uma coisa é você circular pelo ambiente lituano, sem desmerecer a agremiação, a equipe, os atletas. Jamais faria isso. Jamais. Todos somos iguais. Ok? Todos somos iguais. Apesar de alguns acharem que não. Mas todos somos iguais. Perante a Deus, sim. Tá? Mas do outro lado, você tem um Corinthians
que é um clube grande, gigante, com uma torcida apaixonada, que acompanha. Já falei em vídeos que a única torcida igual do Vasco se chama Esporte Clube Corinthians. Acompanha perdendo ou ganhando na zona de rebaixamento, na liderança. É igual do Vasco. Essa torcida eu respeito. E sempre respeitarei. A torcida corintiana sempre respeitarei. Como vascaíno que sou. Porque é a única agenda do Vasco que acompanha o seu time, o seu elenco, o seu escudo, a sua agremiação, a sua instituição. Haja o que houver, em que situação estiver. Corinthians e Vasco, as duas torcidas, acompanham. Com certeza. O resto, na boa, com todo respeito às outras torcidas, mas nem, eu não vou falar a palavra de baixo calão aqui no vídeo, que é para ser derrubado pelo YouTube. Eu sou pequeno, mas para bons entendedores, um pingo, uma frase. O Vasco vai esperar agora. Deve ser no domingo o jogo. Vamos ver o horário. Quando tiver horário, falo para vocês. Mas o certo é Vasco Corinthians no domingo, pelas quartas de final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aqui é Ricardo Rigas, falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom fim de semana e um beijo no coração.